Olá, estudantes do 8º ano! Nessa aula nós vamos falar sobre a regionalização do continente americano. Junto comigo hoje aqui a gente tem a Elisângela. Oi, Elisângela, seja bem-vinda! Então, a gente vai agora prosseguir. Vamos lá. O objetivo é entender as diferentes formas de regionalização da América e questões regionais. Então, como a América está dividida? Eu sei que está dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Mas quais as outras formas? A gente vai dar uma olhadinha aqui, tá? Então, tem a divisão da América anglo-saxônica e da América latina. Anglo-saxônica porque foram colonizados ali mais por ingleses, franceses. Então, pegou essa característica inglesa de anglo-saxões. Tá? O restante aqui, América Latina, toda essa parte de amarelo, foram colonizados por portugueses, espanhóis, tá? Então aí deriva também parte da língua que a gente entende, ok? Quais são os únicos dois países desenvolvidos da América? São esses dois países que integram a América anglo-saxônica, tá? Que seria Canadá e Estados Unidos. Professora, mas só de toda a América, 36 países, apenas 2 têm as condições para manter a sua população? Sim, de toda a América, nós temos apenas 2 países que são considerados desenvolvidos, tá? Qual a capital do Canadá? Sabe dizer para mim? Ottawa. Qual a capital dos Estados Unidos? Sabe dizer para mim? Washington, ok? Aqui, a América Latina. Então, lá a gente viu a anglo-saxônica, aqui a gente viu a latina. Está vendo a latina? Professor, então o Brasil faz parte da América Latina? Sim. Desde o México, a gente pode classificar, até a Argentina. Todos esses países aqui são classificados como subdesenvolvidos ou emergentes. Tá? São países aí com déficit econômico, que precisam melhorar alguns fatores. Tá? Essa é a América Latina. Professora, mas até a Argentina? Sim, até a Argentina. Até o México que está lá coladinho nos Estados Unidos? Sim, todos esses aqui são chamados de América Latina. Então, para você pensar, qual é a divisão do continente americano que classifica os países em ricos e pobres? Tá? Escreva o nome dos países que integram a América anglo-saxônica. Então, agora você vai ter um tempinho para responder essas 2 perguntas feitas aí, ok?
E aí, conseguiram responder essa pergunta? Que está falando sobre a divisão que classifica entre ricos e pobres. Pensa aí. E qual o nome dos países que integram a América anglo-saxônica? Vamos lá. América anglo-saxônica e América Latina. Então, América anglo-saxônica, os ricos, América Latina, os pobres. Quem integra a América anglo-saxônica? Canadá e Estados Unidos apenas. Todos os outros países da América são classificados como América Latina. Ok? Meu pai, professora, você vai me colocar um negócio aqui, América Latina? Oh, gente, não fui eu, foi o pessoal que regionalizou, eu só estou ensinando. Tá? Então, olha aqui. Quem integra a América Latina? Paraguai, Uruguai e Argentina. Professora, mas por que é chamado América Latina? Você pode explicar? Espera aí, tudo com calma. A América Latina é a porção da América do Sul formada por 3 nações: Argentina, Paraguai e Uruguai. O vínculo entre esses países é desde o período colonial, pois já participaram de uma mesma administração política. Além desse aspecto, essas 3 nações possuem outra característica em comum: são banhadas pelos rios que formam a Bacia Hidrográfica do Prata. Professora, mas é Bacia Hidrográfica do Prata, com PR. Por que platina com PL? Ah, porque foi feita uma adaptação, né? Porque ia ficar feio, eu acho, pratina. Eles colocaram platina por causa do Rio do Prata. Quem integra, então, a América Latina? Vamos ver? Argentina, Paraguai e Uruguai. Lembra disso. Pensa aí. Qual a razão de serem chamados de América Latina? Quais países integram a América Latina? Então, você vai ter um tempo para responder. Vamos lá? Sua vez.
Ai, pessoal, essa tava fácil, né? Mas é que precisa, às vezes, uma fácil aí para dar uma descontraída, tá? Então, qual a razão de serem chamados América Latina e quais países integram a América Latina? Vamos ver? São banhados pelos rios que formam a bacia hidrográfica do Rio Prata, por isso Platina, tá? Por causa da bacia do Rio do Prata aqui, tá? Por isso associa. A América Latina é a porção da América do Sul formada por 3 nações. Quais? Argentina, Paraguai e Uruguai, que integram aí a América Latina. Meu Deus, professora! Mais uma! Gente, só estou fazendo o papel do professor, ensinando, tá? A América Andina. Meu professor, tem platina e andina? Nunca ouvi falar disso na minha vida. Pois bem, tem, presta atenção. A América Andina é uma porção do território da América do Sul. Recebe essa denominação pelo fato de ser cortada pela Cordilheira dos Andes. Ah, combina mais, Andina, Andes, tá? Que se estende de norte a sul do subcontinente. Os países que compõem a América Andina são Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, tá? Todos que passam pela cordilheira. Então, aqui tem os países que integram localização, importantíssimo. Vamos lá? Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Venezuela, tá? Esses são países da América Andina. Por que andina? Porque passa pela Cordilheira dos Andes. E aqui tem uma questão bem interessante, falando de uma divisão que pouca gente ouviu falar. Mas ouviu o presidente norte-americano, né, falando que queria construir um muro dividindo os Estados Unidos do México. O mundo ficou chocado. Meu Deus, ele quer colocar um muro, sem saber que já tem uma cerca ali. E ó, faz tempo. Dividindo México dos Estados Unidos. Meu Deus, professora, sim, aqui em Tijuana e em San Diego. Existe essa divisão. Por quê? Para evitar imigrações ilegais, mas eu já vou falar disso. Olha só a extensão da cerca, toda policiada. Se alguém tentar ultrapassar, é preso e deportado. O que é deportado? É enviado de volta para o seu país. Tá? Então, é uma situação difícil, uma situação em que o povo mexicano, ele tenta ir para os Estados Unidos buscando uma qualidade de vida melhor, buscando as empresas ali instaladas, tá? Buscando escolas para os filhos, e eles continuam tentando. Como eles fazem? Eles passam por baixo da cerca. Alguns são pegos, outros não, em túneis. Eles entram em capô de carro, eles entram perto do motor, eles se colocam dentro do porta-malas. Eles tentam de diversas maneiras ultrapassar a fronteira para estar ali nos Estados Unidos buscando uma qualidade de vida melhor. Só que muitas vezes eles não conseguem e a situação é terrível, tá bom? Olha só. A fronteira que separa o México dos Estados Unidos é conhecida pela grande presença de grupos migratórios ilegais. O que é um grupo migratório ilegal? Aqueles que vão sem ter autorização. Porque você sabe que para entrar nos Estados Unidos você precisa mostrar algumas coisas, tá? Eles não aceitam qualquer pessoa lá. E essas pessoas acabam tentando ilegalmente, de uma maneira assim, forçada, vamos dizer assim, né? Através dos coiotes. Quem são os coiotes? São homens que organizam essa passada pelo muro, tá? No caso que não é o muro, é a cerca. A maioria é formada por mexicanos, que se deslocam em direção ao norte em busca de melhores condições de vida. Por esse motivo, os Estados Unidos resolveram construir, a partir de 1994, o muro entre os dois países e dificultar o processo de entrada dos imigrantes. Uma situação triste porque são países próximos
em que as pessoas não podem se deslocar. E os mexicanos, eles são olhados, assim, são observados com xenofobia. O que é isso? Os norte-americanos têm aversão àquelas pessoas. Eles não querem a entrada deles lá. É uma situação complicada, tá? Oriundos do sul do país. Essa construção é popularmente conhecida como Muro do México ou Muro México-Estados Unidos. Então, essa é uma divisão que você não vai encontrar como América Central, América do Norte, você não vai colocar nessa questão, mas você vai entender que é um tipo de regionalização, é uma separação. Todos nós, quando estudamos a questão da Guerra Fria, da divisão ali de Berlim, nós percebemos a questão, nossa, por que foram fazer isso? E hoje em dia, a gente percebe que existe aqui na América uma divisão, em que os Estados Unidos proíbe a entrada de qualquer pessoa que eles considerem que não vai ser útil para eles. Se você pensar, os mexicanos eles vão roubar as escolas, roubar não, né? Vão ocupar as vagas nas escolas, vão roubar, quem sabe, o emprego de um norte-americano, essa é uma questão. Tá, a ser discutida, só que deveriam ser discutidas políticas de como melhorar essa situação. Porque assim, se o norte-americano quiser ir para o México, ele pode. E por que o mexicano não pode entrar nos Estados Unidos? Tá? Agora é a sua vez. Qual o principal motivo que levou os Estados Unidos da América a construir um muro na fronteira com o México? Qual a sua opinião sobre o assunto? Isso é bem interessante você colocar o seu posicionamento. Professora, eu acho certo. Professora, eu não concordo. Então, você vai ter um tempinho para responder. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiu responder? Qual a sua opinião sobre o assunto? Então, chega aqui, vamos lá. Qual o principal motivo que os Estados Unidos construiu? Pela grande presença de grupos migratórios ilegais. Por que que eles ficam ilegais? Porque eles não conseguem a legalidade, ou seja, eles vão clandestinamente. Daí não se matriculam em escolas, não tem como ir para o hospital, porque não tem como dizer de onde você é. Tá? É uma situação bem difícil, gente, se você parar para analisar. A maioria é formada por mexicanos que se deslocam em direção ao norte em busca de melhores condições de vida. Então, os mexicanos buscando aí uma solução, quem sabe, para a pobreza vivida ali, para a dificuldade familiar, eles vão para os Estados Unidos. E chega lá, tá aquela dificuldade, porque eles não conseguem emprego, não tem como ir para o hospital, porque não tem credencial, vamos dizer assim. Alguns se aventuram e vão, e eu vou ficar rico nos Estados Unidos, mas fica lá na ilegalidade, tá? A segunda parte é pessoal. Por quê? Porque eu quero saber a sua opinião. Você acha certo os Estados Unidos barrar quem não é norte-americano ali de entrar, principalmente os mexicanos, sendo que os Estados Unidos podem entrar? Ai, professora, eu acho certo, porque assim tem maneira de conter e daí controla o índice populacional. Ai, professora, eu acho errado, porque eles estão classificando e o mundo é para todos. Bom, a resposta é sua, ok? Então, nessa aula, vimos sobre a divisão continental da América em anglo-saxônica, latina e andina, tá? E a divisão da América Platina e andina. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!